conforme a gente anunciou hoje, estamos recebendo hoje, assim, aliás, o programa sempre gosta muito de receber pesquisadores, viu? A gente gosta muito de ouvir os técnicos. Claro, a gente precisa estar sempre ouvindo as nossas autoridades, mas é muito importante para a gente ouvir técnicos, ouvir pesquisadores. A Danusa Machado, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Amapá, graduação em Tecnologia em Gerenciamento Ambiental pela Faculdade de Macapá, é mestranda em Geografia pela Universidade Federal do Amapá e especialista em Perícia e Auditoria Ambiental pela Faculdade de Macapá. Atualmente é técnica do Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Amapá, a nossa UEAP. Tudo bem, Danusa? Seja muito bem-vinda. Você também é professora? A gente chama de professora ou não? Não, eu sou apenas técnica de laboratório, mas eu já aceitei, né, o cargo de professor, porque os alunos todos me chamam de professora na universidade, mas eu sou apenas técnica de laboratório. Mas está construindo uma carreira acadêmica aí muito bacana, para orgulho de seus pais que moram lá em Taubal do Piririm. Isso. E essa região chamada costeira é objeto, inclusive, da sua dissertação do mestrado. Isso. Do que se trata exatamente? Bom, primeiramente boa tarde, boa né, tarde, a né? todos os ouvintes. A minha área de estudo, né, se deu principalmente pela questão do meu pai morar ali naquela região, né? Então, em 2007, quando eu fiz uma primeira graduação, eu tinha apenas ali 17 anos, aí o meu pai foi o que me induziu, né, a trabalhar sobre os impactos ambientais da atividade de bulbalicultura. Então, naquela época, em 2007, eu dizia, a bulbalicultura é o grande, digamos, malfeitor dessas mudanças na paisagem aqui da zona costeira. Só que de 2007 para cá, houve uma mudança, assim, drástica mesmo, sabe, na questão das drenagens dessa planície costeira. E eu vi que o búfalo não era o único agente, né, dessa modificação, mas sim processos como erosão, deposição, a questão da maré do rio Amazonas. Então, acompanhando, né, sempre que eu ia fazer uma visita ao meu pai, eu via esses processos, né, por já estar na área de gestão ambiental. Então eu via esses processos acontecendo e eu achava muito interessante. Eu dizia, poxa, eu quero estudar. E o meu pai, com esse conhecimento, né, da região, ele acabava me induzindo, né, a buscar a explicação científica para essa modificação nessa área de estudo, né? Questão da planície costeira do município de Taubal. E também eu via muito a inexistência, né, de estudos que traziam essas informações, né, sobre esses processos, porque é uma dinâmica muito grande, que é um ambiente que está próximo ali do rio Amazonas, né? Então é um processo assim que é pouco conhecido, digamos assim, no mundo mesmo. Então me induziu, né, a pesquisar e trazer essas informações específicas dessa área. Eu sempre me chamava a atenção todo o mapa que a gente tem daqui do nosso estado, mas não é nem especificamente nessa região. Eu sempre vejo isso na região da costa mesmo, da costa oceânica. Quando eu fazia desenho mecânico, a gente falava que era achurado, quando o desenho tem vários risquinhos para simbolizar, no caso da geografia, a variação da maré, não é? Uhum. Essa situação que a gente vê na costa oceânica também é vista nessa costa litorânea lá do município do seu pai? Sim, essa nossa zona costeira estuarina, ela fica à margem esquerda da foz do rio Amazonas, né? Então, ela sofre bastante modificações devido à questão da dinâmica. O rio Amazonas, ele vai influenciar a quilômetros de distância, né, daqui do Amapá. Então, ele vai influenciar até a Venezuela com a sua pluma de sedimentos, né, que ele joga para o oceano, que é por isso que acaba não deixando o oceano adentrar a nossa costa. Então ele vai influenciar com as suas correntes até a Venezuela e até o Maranhão, os sedimentos do rio Amazonas. Olha só. Então, essa foto é lá da região que você está estudando, né? Isso. Em Taubal. Isso. Essa foto, aquela casa lá é a casa do meu pai, né? A casa do a casa do seu pai. Isso. Então é esse que eu falava para você. Você está vendo dois canais, né? O canal do lado esquerdo é o Igarapé Braço, que é o original, e o canal atrás é um novo canal que vem abrindo desde 2012 para cá. Então esse canal que está ao lado direito aí,
da imagem, ou esquerdo, sei, ao meu direito aqui, ele era um ambiente lacustre. O que é um ambiente lacustre? Ele era um sistema de lago. Então, ele passava 6 meses submerso, né, com as águas da chuva no período chuvoso, e no período de seca ele permanecia com água, já que era um ambiente lacustre, né, e nos 6 meses ele ficava com água. Então tinha peixes comuns dessa área, né, que eram pirarucu, tamatá. Então, a partir da erosão que houve do igarapé, que vem do Rio Amazonas, que é o Igarapé Novo, que é uma comunidade existente lá, esse igarapé veio erodindo e começou a abrir essas drenagens. Então esse canal agora, que era lacustre, né? Lacrustre, né? Que era de lago, isso. Ele agora tem água corrente. Exatamente. Então ele, você tá vendo que é um período, nós estamos num período que, saindo do período de estiagem, entrando pro período de chuvoso, né? Uhum. Ele já tá, ele tá com bastante chuva aí, só que ele não permanece mais como um ambiente lacustre, ele canalizou. Então aquele ambiente que era meio fechado, né, digamos assim, ele acabou se abrindo e formando esse canal. Quando o seu pai enviou essa imagem pra gente, essa vegetação que daqui parece meio, uma vegetação seca, né, árvores sem galho. Eu perguntei, eu até falei, a estiagem fez um estrago lá, não é? Ele falou, não, essa foto é de agora, período já da chuva, né? Uhum. Mas ainda assim a cobertura vegetal não se recompôs. Não, bom, para conseguir responder mais especificamente, teriam que ter estudos mais aprofundados sobre a vegetação. Mas a mudança nessa vegetação se deu a partir da mudança geomorfológica, né? Quando começou essa erosão, que o Igarapé Braço confluiu com o Igarapé Novo, então que mudou todo o sistema de maré dessa área, porque passavam 6 meses inundadas, e agora não, é semidiurna, né? 6 horas com a maré cheia, 6 horas com a maré baixa. Então, essa vegetação é uma floresta de várzea, né? Classificada pelo IBGE como floresta de várzea. Ela passava 6 meses inundada, então a sua raiz permanecia encharcada durante 6 meses. A partir dessa modificação, a raiz ela é lavada diariamente. Então, além da questão do sedimento, porque a água do Rio Amazonas ela é diferente, né, de uma água de um ambiente lacustre. Vai mudar a questão dos parâmetros da água, vai mudar a questão da maré. Então, a lavagem, você vai ter aquela raiz lavando diariamente. E aí aconteceu esse fenômeno. Devido eu quantifiquei lá a área, tá uma área mais ou menos de 250 campos de futebol de área de floresta morta, porque não é desmatada. É um 250 processo... campos de futebol. Exatamente. Não é aí no programa que monitora o desmatamento, PRODES, eu acho, eles não contabilizam como desmatamento, porque não é diferente, é floresta morta. Ela morreu devido a esse processo, né, de lavagem de sedimentos, lavagem diária, e porque mudou também, que a raiz dela permanecia 6 meses inundada, né? Olha, aqui eu tive acesso aqui ao tema, o título certinho da sua dissertação do mestrado: avaliação da geodiversidade em locais de interesse geomorfológico e seu potencial geoturístico no Igarapé Braço, que é isso da foto aí, no município de Itaubal, zona costeira do estado do Amapá. E, aliás, vou registrar aqui também seu orientador, né, é a professora Celina Marques, do Espírito Santo. Essa questão do potencial geoturístico, troca em miúdos pra gente do que se trata. Bom, a temática está voltada para a questão da geodiversidade, que são três temas que estão ligados. É a geodiversidade, o geoturismo para a geoconservação. Então, o que você faz? Você levanta a geodiversidade desse local. O que é a geodiversidade? É todo o ambiente físico que dá vida e forma a essa paisagem. Porque muitas vezes a gente vê essas unidades de conservação, elas estão voltadas mais para a questão da biodiversidade. E elas deixam de lado aquele ambiente que se encontra aqueles seres vivos, né, aquelas espécies. Então a geodiversidade ela vem trazendo essas informações do solo, da geologia, da geomorfologia, da drenagem, e como que
que esse ambiente vai influenciar na questão da biodiversidade, entendeu? Então nesse trabalho a gente consegue mostrar que o ambiente em si, ele vai influenciar na biodiversidade, tanto que a gente vê as florestas mortas, as espécies de peixes que acabaram mudando devido à questão de processos físicos. Então o geoturismo, ele vem, como é uma área que o município de Itaubal agora, recentemente, que constituiu duas unidades de conservação, né? Mas então é um ambiente que não tem assim nenhuma política pública voltada para a questão da sua conservação. Então o geoturismo, ele vem como uma forma de incentivar a geoconservação dessa área, porque você vê que são processos que estão atuando, mas que é de pouco conhecimento tanto do poder público quanto das pessoas que ali habitam, né? Elas veem as modificações acontecendo, mas sem entender por que estão acontecendo. Então é uma forma de incentivar o geoturismo, levar tanto os turistas, né, que gostam desse tipo de turismo ecológico ou de aventura, digamos assim, e também trazer as instituições de pesquisa, como o EAP também, de ensino, né, o EAP, o Unifap, IEPA, para estimular projetos, né, de pesquisa para essa área. Então, nesse projeto eu levanto 7 pontos em que eu dou todo o panorama, né, da geodiversidade e digo assim, olha, aqui tem um potencial geoturístico, eu posso trazer essas pessoas. O geoturismo pode ser na parte da educação, né, da educação científica e também da questão do turismo ecológico, digamos assim. E para estimular a geoconservação, já que não existe uma política pública voltada para a questão de proteção desses ambientes, né? Bom, o resultado da sua dissertação, né, vai estar no final do seu mestrado, podendo ser publicado pela universidade, mas na ausência, né, no seu trabalho, imagino, você deve ter feito um levantamento bibliográfico, sentiu a completa lacuna de publicações a respeito. Sim. Passa a ser então uma grande contribuição para o município, da sua família, em que pese a gente ter aí a necessidade de muita gente que milita no turismo diz que não aguenta mais ouvir falar só em potencial. Potencial, todo mundo sabe que a gente tem muitas regiões, muitos atrativos naturais incríveis, só que entre potencial e produto turístico na prateleira para ser comercializado tem uma grande diferença. É nesse sentido que você imagina que vão ter informações valiosas para quem pretende explorar turisticamente essa região. Isso, nessa pesquisa, né, eu uso a metodologia que é de Pereira, que é um pesquisador de Portugal, e aí foi um desafio, né, porque na pesquisa deles, eles trazem formas, né, cachoeira, afloramentos rochosos, e na minha região, falando assim de uma forma mais esdrúxula, eu trago lama, né, como apresentar esses processos numa área da zona costeira amazônica, que é um ambiente assim, à primeira vista, né, não tem tantos atrativos como uma cachoeira, como formas. Então eu busquei nesses processos explicar, olha, você vai conhecer, né, uma região e você vai entender o processo de formação dessa paisagem. Então, nesse trabalho eu quantifico, né, o potencial e lá eu indico qual dessas áreas precisaria de mais geoconservação, né, de questão voltada para a geoconservação. Muito bem. Você usa bem as redes sociais, as pessoas podem interagir com você, você responde, tira dúvidas, como é que funciona? Sim, por enquanto eu utilizo no meu Instagram mesmo, pessoal, né? Como eu terminei recentemente o mestrado, né? Foi em dezembro agora. Ainda estou nos trâmites de finais, né, do mestrado. Então, assim, quase não tenho tempo ainda de publicar, mas eu tenho muito material que eu pretendo publicar nas redes sociais e tentar operacionalizar, né, para a gente não ficar no âmbito apenas da academia, mas tentar tornar isso política pública para desenvolver atividade geoturística, tanto para o município, para os alunos da rede pública do município. Nós temos lá uma escola família agrícola e tentar trazer, né, que essas informações cheguem até eles, para a gente estimular essa atividade de geoturismo, também envolvendo a própria população do município.
O município que o seu pai, né, Leopoldo Machado, foi prefeito faz muito tempo, né? Foi, em 2004. 2004. E Isso. o Leopoldo Machado, que dá nome a uma rua aqui importante de Macapá, foi seu avô? Bisavô. Bisavô. Ele é avô do meu pai, né? E ele era como se fosse um prefeito na época, né? Ele era o primeiro intendente do território do Amapá. E aí, nessa região, ele era era fazendeiro, né? Nessa região de Itaubão. Isso, ele ainda era no período do coronelismo, né? Então ele era coronel Leopoldo Machado, ele ainda tinha essa patente. Então a casa lá que nós tínhamos, né? Que recentemente nós perdemos, infelizmente, para o fogo. E ela já era uma casa centenária, que era dele, era do Leopoldo Machado. E aí é a base a sede, né, da vila do Carmo do Macaquari. Então, assim, eles têm uma influência importante na formação socioespacial daquela comunidade, né? Se você for até a foz do rio Macaquari e até o Curicaca, você vai encontrar vestígios da família Machado nessa região, né? Então, é uma família importante, né, para a questão da formação. O Leopoldo Machado, seu bisavô, era português? Não, ele era até... Eu tenho poucas informações sobre ele, mas ele era do Pará. Ele era do exército, né, do Pará. E aí ele veio na época, né, do território do Amapá a pedido do governo lá, né? Mas porque hoje em dia, né, mais recentemente, essa denominação intendência é uma especialidade, né, do exército, das forças militares, mas intendente naquele tempo era, vamos lá, quase um administrador mesmo, né? Era como se fosse um prefeito ainda, né? Digamos assim, hoje quem sabe, né? Se de repente mais para o futuro vá pesquisar também essa contribuição do seu bisavô, né? Uma pesquisadora também que a gente conhece ela como Durica, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é conhecida como Durica, lá ela é irmã da Cristina Almeida. Ela esteve aqui com a gente, né? Isso, no lançamento do livro dela, né? Isso, a pesquisa dela foi, né, sobre a questão das mulheres na transformação socioespacial, mas ela relata um pouco da história da nossa família, né? Mas com o seu ponto de vista, né? Como ela é da família Rosário, que é uma outra família também importante lá na região, e aí ela traz um pouco dessa história. Aí eu conversei com meu pai e disse para ele, olha, nós temos que também relatar essa história da família Machado, né, na questão da formação socioespacial dessa área. Então, as duas casas, tanto na Vila do Carmo do Macaquari como as margens do Igarapé Braço, as duas casas eram do Leopoldo Machado, né? Então, são casas, a do Braço ainda possui lá, então são casas com mais de 100 anos, assim. Vocês perderam essa casa que pertenceu ao seu bisavô nesse incêndio do ano passado, na estiagem? Foi, lá na Vila do Carmo do Macaquari, infelizmente. Não morava ninguém mais na casa? Infelizmente foi uma tragédia que a minha tia estava na casa nesse momento, né? A gente perdeu ela. Sua tia? Isso, foi a irmã do papai, a Porfíria Machado. Infelizmente ela estava nesse momento lá na casa e foi uma tragédia familiar que até agora a gente está tentando... Nossa. O incêndio florestal, não foi um caso isolado na casa, lá na propriedade? Não, foi na casa mesmo. O incêndio foi só lá na casa? Foi na Vila do Carmo do Macaquari mesmo. Caramba. Aí a casa do Braço ainda tem lá, mas ela tá quase para cair devido ao processo também de erosão. Anuda, nossos sentimentos então por sua tia, né, uma outra pioneira também daquela região. Leva um abraço pro seu pai. Ele foi quem sugeriu, né, que a gente ele está sempre com essa inquietação da região, sempre uma voz, né? Em defesa lá da região de Itaubal. E que Itaubal do Piririm, que recebeu uma nova denominação, agora só se chama Itaubal, né? Isso. Muito bem. Pelo IBGE. Mas você não é de lá, não nasceu lá? Não, eu nasci aqui em Macapá, mas eu sempre estou por lá, né? Nas minhas férias, final de semana. E aí, como o papai tem casa lá, né? A gente sempre tá nesse bate e volta, indo pro Braço, vindo para cá. Muito bem. Danusa Machado, pesquisadora da Universidade do Estado do Amapá, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, dar essa contribuição. E sempre que precisar, volte aqui com a gente.
Eu agradeço o convite, né? E o espaço também para falar sobre a pesquisa. Aí na Universidade Estadual nós temos muito trabalhos importantes. A gente trabalha no Laboratório de Ciências Ambientais com a professora Zenaide, o doutor Salustiano também. Então, assim, sempre que tiver oportunidade, pode nos convidar, que a gente tem maior satisfação de levar, né, o conhecimento, de disseminar essas informações que ocorrem no âmbito da academia. Muito bem, aqui a Márcia Cardoso passou aqui na nossa live e diz que tem orgulho dessa menina. Obrigada, Márcia. Conhece a Márcia? Sim, a Márcia, ela é uma amiga da igreja, né? A gente faz parte do Encontro de Casais com Cristo e aí é uma grande amiga também. Muito bem, obrigado aí, Márcia, por sua audiência aí e por interagir com a gente aqui. Danusa, obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço.